A chuva da meia-noite caía como se o céu quisesse afogar Chicago. Dentro da lanchonete Red Lantern, Dominic Moretti sentava-se na última cabine, onde a luz não chegava, onde as sombras lhe pertenciam. Aos 36 anos, ele havia enchido cemitérios com homens que ousaram desafiá-lo. Seu império foi construído sobre ossos, coberto de sangue e decorado com o medo de uma cidade inteira. Seus nós dos dedos tatuados repousavam sobre a mesa, cada tatuagem marcando uma vida tirada. 3 tenentes sentaram-se à sua frente, sussurrando sobrenomes que seriam apagados antes do amanhecer. Este era o homem que Chicago chamava de morte em pessoa. Um homem que havia esquecido como sorrir. Um homem que enterrou sua misericórdia junto com sua irmã 20 anos atrás. Então a porta se abriu com uma explosão. A chuva invadiu o local. O vento uivava e uma pequena figura estava parada na porta. Uma menina de 6 anos, talvez menos. Seus pés descalços estalavam contra o piso frio. Seu vestido branco estava rasgado e encharcado com algo mais escuro do que a água da chuva. Havia sangue em sua gola, em suas bochechas, em seus dedos trêmulos. Mas foram seus olhos que fizeram toda a lanchonete parar de respirar. Os olhos de um animal caçado. Olhos que tinham visto o inferno. Ela não gritou por socorro. Não implorou aos estranhos ao seu redor. Ela olhou diretamente para a escuridão no fundo da lanchonete, onde Dominic Moretti estava sentado, e correu. Correu como se ele fosse a última esperança que restava na terra. Mãos minúsculas agarraram sua jaqueta de couro, apertando com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu corpo tremia como uma folha antes de uma tempestade. Ela olhou para ele com o rosto encharcado de sangue e lágrimas, e sussurrou com voz trêmula: por favor, não deixe ele me levar. Ela enterrou o rosto no peito dele, soluçando. Ele não é meu pai. Por favor, ele não é meu pai. Dominic não se moveu, não respirou. Seu coração parou por exatamente um batimento, porque ele já tinha visto aqueles olhos antes, há 20 anos, no rosto de sua irmã, logo antes de ela desaparecer para sempre. Ele olhou para cima e viu a sombra parada do lado de fora da janela. Um homem enorme, de braços cruzados, olhando para a menina com os olhos de alguém que está coletando propriedade, esperando, paciente, como se ela fosse apenas uma questão de tempo. Todo o restaurante ficou paralisado. Um garfo bateu contra um prato em algum lugar perto do balcão. Café derramou de uma mão congelada, espalhando-se pela mesa em câmera lenta. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Todos os olhos estavam fixos na cena que se desenrolava na cabine dos fundos. O homem mais perigoso de Chicago e a criança sangrando agarrada a ele como uma tábua de salvação. Os 3 tenentes de Dominic reagiram por instinto. A mão de Tony deslizou por baixo do paletó, os dedos envolvendo o aço frio. Seus olhos nunca deixaram a sombra do lado de fora da janela. Rico levantou-se do assento lentamente, deliberadamente, seu corpo enorme bloqueando a visão dos outros clientes, uma parede de músculos e violência mal contida. Vinnie moveu-se em direção à porta sem dizer uma palavra, posicionando-se entre a entrada e a cabine. Seu maxilar estava tenso, sua mão pronta, mas Dominic não se moveu. Ele ficou perfeitamente imóvel, olhando para a criança pressionada contra seu peito. Seus dedinhos ficaram brancos de tanto apertar seu paletó. Seu corpo inteiro tremia com espasmos que pareciam violentos demais para alguém tão pequeno. Ele percebeu que sangue, que não era dela, estava manchando seu couro. Lágrimas e chuva encharcavam sua camisa. E aqueles olhos escuros e aterrorizados, que continuavam olhando para ele como se ele fosse a única coisa entre ela e a morte. Ele machucou minha mamãe. As palavras saíram entrecortadas, quase um sussurro. Ela caiu e havia sangue, muito sangue. A voz de Lily falhou. Seu queixo tremia. Ela não acorda. Tentei acordá-la, mas ela não acorda. Ela não acorda. Algo se contorceu no peito de Dominic. Algo afiado e antigo e enterrado tão profundamente que ele havia esquecido que existia. Onde? Sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia, quase gentil. Lily piscou para ele, confusa com a pergunta. Onde sua mãe mora? Ele perguntou novamente. Southside, gaguejou Lily. Ok, você tem que ajudá-la. Por favor. Dominic cerrou os dentes. Southside, o bairro esquecido, o lugar onde gritos se dissolviam em silêncio e ninguém jamais fazia perguntas. Um movimento do lado de fora da janela chamou sua atenção. A sombra começou a andar, devagar, confiante, dirigindo-se à porta da lanchonete como se fosse o dono de cada passo entre ali e aquela menina. O homem não estava com pressa, não estava preocupado. Ele achava que seria fácil. Dominic observou-o se aproximar, contou seus passos,
Avaliou sua confiança e então falou. 2 palavras. Frio como uma sepultura. Tony. Porta. Tony se moveu instantaneamente, posicionando-se na entrada, uma mão na arma, os olhos fixos na figura que se aproximava. A chuva uivava lá fora. Relâmpagos brilhavam no céu. E então a porta se abriu. Frank Morrison entrou. A água pingava de seu casaco no chão xadrez. Seus olhos examinaram a lanchonete, os clientes paralisados, os tenentes vigilantes, a menina ainda enterrada no peito de Dominic. Um sorriso se espalhou por seu rosto. O tipo de sorriso que dava arrepios. Aqui está você, querida. Ele deu um passo à frente e entrou direto em seu próprio inferno pessoal. O papai está procurando por você em todos os lugares. A voz de Frank transbordava doçura. O tipo de doçura que revirava o estômago. Ele abriu os braços com as palmas das mãos para cima, como se estivesse se aproximando de um cachorrinho assustado. Venha, querida. Hora de ir para casa. A reação de Lily foi instantânea. Ela se enterrou ainda mais no peito de Dominic, seus dedos agarrados ao paletó dele, o rosto desaparecendo no couro. Um gemido escapou de sua garganta. Um pequeno animal, aterrorizado. Ele está mentindo. Seu sussurro era quase inaudível. Ele não é meu pai. Por favor, ele não é. O sorriso de Frank vacilou por um momento. Seus olhos se desviaram da garota para o homem que a segurava. E pela primeira vez, ele realmente olhou para Dominic Moretti. A cor sumiu de seu rosto. O reconhecimento o atingiu como uma bala. Todos em Chicago conheciam aquele rosto. Aqueles olhos frios. Aqueles nós dos dedos tatuados. O homem que comandava o submundo da cidade nas sombras. Frank engoliu em seco. Seu passo confiante parou abruptamente, mas ele se recuperou. Forçou o sorriso de volta ao rosto, estabilizou a voz. Não quero problemas aqui. Ele ergueu as mãos, fingindo inocência. Isso é apenas um assunto de família. As crianças estão confusas. Você sabe como as crianças ficam quando estão com medo. Dominic não disse nada. Ele simplesmente observou. Observou da mesma forma que um predador observa sua presa antes de decidir se vai atacar. As mãos de Frank tremiam levemente. O suor escorria por sua testa, apesar da chuva fria que ainda pingava de seu casaco. Arranhões recentes percorriam o lado de seu pescoço. Feridas defensivas. Alguém havia revidado. E então Dominic viu, logo acima da gola de Frank, parcialmente escondido por sua jaqueta, um símbolo tatuado na pele. 2 serpentes entrelaçadas em torno de uma corrente quebrada. O sangue de Dominic gelou. Ele conhecia lá aquele símbolo. Conhecia-o como conhecia suas próprias cicatrizes. 20 anos atrás, aquela marca pertencia a uma organização, uma rede, um homem, Marcus Dantello. O nome surgiu das profundezas da memória de Dominic como um cadáver flutuando em águas escuras. Marcus, que já estivera ao seu lado, que já o chamara de irmão, que traíra tudo o que construíram juntos e desaparecera nas sombras para construir seu próprio império. Um império construído sobre carne, inocência e crianças. Dominic pensava que aquela rede estava morta, enterrada, destruída há anos. Ele estava errado. E agora um dos homens de Marcus estava em sua lanchonete tentando levar uma menina de 6 anos. Isso não era um assunto de família. Era tráfico. O olhar de Dominic se ergueu lentamente para encontrar os olhos de Frank. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus Celsius. Qual é o seu nome? A pergunta foi baixa, quase casual. Frank hesitou. Frank Delaney. Olha, cara, eu realmente não quero. Sente-se. 2 palavras ditas tão baixinho que mal atravessaram a sala, mas todas as pessoas naquela lanchonete as sentiram como um trovão. As pernas de Frank cederam. Ele sentou-se na cabine mais próxima, com o rosto pálido, sua bravata desmoronando, e Dominic Moretti sorriu. Não era um sorriso agradável. Frank ficou paralisado na cabine perto da porta. Rico ficou em pé sobre ele como uma montanha, de braços cruzados, rosto inexpressivo, olhos prometendo violência. Vinnie posicionou-se entre Frank e a saída. Uma mão repousava casualmente em seu quadril, casualmente perto de sua arma. Nenhum dos dois falou. Não precisavam. Frank não iria a lugar nenhum. Dominic voltou sua atenção para a criança que ainda tremia contra ele. Lentamente, com cuidado, ele se abaixou sobre um joelho, colocando os olhos no nível dos dela. Sua voz baixou mais suave do que qualquer pessoa naquela lanchonete jamais tinha ouvido. Preciso que você me conte o que aconteceu hoje à noite. Os lábios de Lily tremeram. Você pode fazer isso por mim? Ela assentiu, um movimento minúsculo e frágil, e então falou. As palavras saíram quebradas,
pedaços despedaçados de um pesadelo que ela ainda estava vivendo. Mamãe trabalha à noite, na lanchonete da quinta rua, mas hoje à noite ela ficou em casa comigo. Sua respiração parou. Então alguém começou a bater na porta. Alto, muito alto. Mamãe me disse para me esconder, ela disse. Ela disse, vá para o armário e não saia de lá, não importa o que aconteça. Lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se com o sangue que já havia secado ali. Eu me escondi. Fiquei quieta, como mamãe disse. Sua voz falhou, mas eu podia ver através da fresta da porta. Havia 3 homens. Eles gritavam com mamãe, perguntando sobre algo que ela viu, algo que ela contou a alguém. As mãos de Lily apertaram o casaco de Dominic. Então, um deles bateu nela com força. Mamãe caiu e havia sangue no chão. Muito sangue. E ela parou de se mover. Um soluço rasgou seu pequeno corpo. Tentei ficar quieta, mas eles encontraram meus desenhos sobre a mesa. Eles sabiam que eu estava lá. Ela apontou para Frank sem olhar para ele. Ele veio me procurar. Abriu a porta do armário e tentou me agarrar, mas eu dei um chute nele, corri para o meu quarto e pulei pela janela. Sua voz baixou para um sussurro. Corri, corri e corri. Não sabia para onde ir. Estava com muito medo. Então vi as luzes vermelhas deste lugar e simplesmente corri para dentro. Ela olhou para Dominic, aqueles olhos escuros e assombrados procurando seu rosto. Eu vi você sentado aqui e você parecia forte, como se ninguém pudesse machucá-lo. Como se talvez você pudesse me ajudar. Algo se quebrou dentro do peito de Dominic. 20 anos atrás, Isabela também precisava de alguém forte, alguém para protegê-la, alguém para salvá-la, e ninguém veio. Dominic levantou-se lentamente. Seu rosto estava impassível, mas algo queimava por trás de seus olhos. Tony, seu tenente deu um passo à frente instantaneamente. Leve nosso convidado para a sala dos fundos. A voz de Dominic era fria. Certifique-se de que ele não vá a lugar nenhum. Teremos uma conversa mais longa mais tarde. Tony agarrou Frank pelo colarinho e o arrastou em direção à cozinha. Os protestos de Frank cessaram no momento em que viu a expressão no rosto de Tony. A porta da cozinha se fechou atrás deles. Dominic olhou para Lily. Qual é o nome da sua mãe? Helena. Lily sussurrou. Helena Castillo. Dominic estendeu a mão. Grande, cheia de cicatrizes, coberta de tatuagens que marcavam décadas de violência. Lily assegurou sem hesitar. Vamos encontrar sua mãe. O SUV preto rasgava as ruas encharcadas de Chicago. Os limpadores de para-brisa travavam uma batalha perdida contra a chuva torrencial. As luzes da rua passavam borradas como estrelas moribundas. A cidade lá fora estava escura, fria, implacável. Dentro do veículo, silêncio. Rico dirigia, olhos para a frente, mãos firmes no volante. Vinnie estava no banco do passageiro, verificando sua arma com eficiência treinada. E no banco de trás, Dominic Moretti estava imóvel, olhando fixamente para a frente. Mas ele não estava sozinho. Lily se recusava a soltá-lo. Ela estava sentada, encostada nele, sua mãozinha envolvendo 2 dos dedos dele, segurando-o como se ele pudesse desaparecer se ela afrouxasse o aperto. Dominic não se afastou. Ele deveria ter se afastado. Ele sabia que deveria ter se afastado. O toque era fraqueza. A conexão era vulnerabilidade. Ele havia construído todo o seu império com base no princípio de não precisar de ninguém. No entanto, ali estava ele, deixando uma menina de 6 anos segurar sua mão. Quando foi a última vez que alguém o tocou assim? Não por medo, não por violência, mas por confiança. Ele não conseguia se lembrar. A mamãe trabalha muito. A voz de Lily quebrou o silêncio. Pequena, frágil. Às vezes ela tem 2 empregos. Ela diz que é para que eu possa ir para uma boa escola algum dia. Dominic não disse nada, apenas ouviu. Meu pai foi embora quando eu era bebê. Não me lembro como ele é. Lily fez uma pausa. Mamãe diz que está tudo bem. Ela diz que não precisamos dele. Temos uma a outra. Seus dedos apertaram os dele. Mamãe sempre diz que só temos uma a outra. Dominic virou a cabeça lentamente. Olhou pela janela manchada pela chuva. A cidade passava embaçada. Becos escuros, postes de luz quebrados, prédios abandonados cobertos de grafite e desespero. Só temos uma a outra. 20 anos atrás, ele tinha apenas Isabela, sua irmãzinha, sua responsabilidade, seu mundo inteiro. E ele a perdeu em 20 minutos. Estamos quase chegando, chefe, disse Rico da frente. O SUV virou na Oak Street, South Side, o canto esquecido de Chicago, onde sirenes de polícia eram ruído de fundo e gritos se dissolviam no silêncio. Os prédios ali eram velhos, em ruínas, com janelas tapadas com tábuas ou quebradas. O tipo de lugar onde coisas ruins aconteciam a pessoas esquecidas. O tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas.
O tipo de lugar onde uma mãe solteira e sua filha podiam desaparecer sem que ninguém percebesse. O SUV diminuiu a velocidade e parou. Dominic olhou para o prédio à sua frente, 5 andares de tijolos decadentes e sonhos desfeitos. Uma única luz piscava na janela do terceiro andar. Apartamento 12. Lily apertou os dedos dele com mais força. É a nossa casa, ela sussurrou. Dominic abriu a porta. Fique perto de mim. A escada cheirava a mofo e desespero. Dominic subiu os degraus com a mão de Lily ainda agarrada aos seus dedos. As luzes fluorescentes acima piscavam e zumbiam, morrendo, lutando, desistindo. Grafites cobriam as paredes. Em algum lugar acima, um bebê chorava. Terceiro andar. O corredor se estendia diante deles como uma garganta. Escuro, estreito, sufocante. E no final, o apartamento 12. A porta estava torta nas dobradiças. Madeira lascada espalhada pela soleira. Alguém a havia chutado com força. Dominic ergueu o punho. Todos pararam. Vinnie avançou, arma em punho, ombros pressionados contra a parede. Ele verificou os cantos, escutou e então acenou com a cabeça. Limpo. Dominic olhou para Lily. Fique com Rico. Não entre até eu dizer. Os pequenos dedos apertaram sua mão. Os olhos dela procuraram algo em seu rosto. Segurança, proteção, uma promessa de que tudo ficaria bem. Então, lentamente, relutante, ela soltou a mão. Pela primeira vez desde o restaurante. Dominic sentiu a ausência do aperto dela como um membro fantasma. Ele entrou. O apartamento estava destruído. Móveis virados. Almofadas do sofá cortadas. O enchimento espalhado pelo chão como trilhos. Gavetas arrancadas dos armários e reviradas. Livros espalhados. Molduras quebradas. Eles estavam procurando por algo. Revirando o lugar. Procurando por isso. E ali, no tapete gasto, perto da mesa de centro virada, sangue. Uma mancha escura, ainda úmida, se espalhando pelo chão em direção ao quarto. Vinnie seguiu em frente, verificando o banheiro. A cozinha, o pequeno armário perto da entrada, vazios. Dominic seguiu o rastro de sangue. A porta do quarto estava aberta. Lá dentro, mais caos. Colchão virado, roupas arrancadas do armário, uma pequena caixa de joias esvaziada no chão. E no canto, enrolada de lado como uma boneca quebrada, Helena Castillo. Dominic atravessou o quarto em 3 passos. Ela era jovem, talvez 28 anos. Cabelos longos e escuros emaranhados e grudados com sangue. Magra, muito magra. O tipo de magreza que vem de pular refeições para que seu filho possa comer. Seu rosto estava uma bagunça de violência. Sangue seco crostoso acima da sobrancelha, onde algo havia cortado a pele. Seu lábio estava inchado, cortado no meio. Hematomas roxos já estavam aparecendo em seu maxilar e pescoço, mas seu peito subia, descia, subia novamente. Dominic pressionou 2 dedos contra sua garganta. Pulso, fraco, mas constante. Viva! Vinnie apareceu na porta. O resto do lugar está limpo. Eles foram embora. Dominic assentiu, seus olhos ainda fixos no rosto machucado de Helena. Então ele ouviu, pequenos passos correndo. Mamãe. Lily apareceu na porta, seu rosto branco como papel. Rico estava atrás dela, apologético. Ela havia passado por ele. A menina congelou quando viu sua mãe. O sangue, os hematomas, a quietude. Seu corpo inteiro começou a tremer. Mamãe, mamãe, acorde. Dominic se moveu rapidamente, interceptando-a antes que ela pudesse se jogar sobre o corpo quebrado de Helena. Ele se ajoelhou, bloqueando sua visão, com as mãos nos ombros pequenos dela. Ela está viva, Lily. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina. Ela está viva. Eu verifiquei. Ela está respirando, mas o sangue. Ela não está se movendo. Ela está ferida, mas ela vai ficar bem. Eu prometo. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse impedi-las. Eu prometo. Dominic Moretti não fazia promessas. Promessas eram correntes. Promessas eram fraqueza. Promessas eram coisas que podiam ser quebradas. Mas olhando nos olhos aterrorizados de Lily, olhos que confiavam nele completamente, absolutamente, sem questionar, ele fez uma promessa mesmo assim. E em algum lugar no fundo, ele sabia que queimaria o mundo antes de quebrá-la. Dominic ficou ao lado de Helena enquanto Vinnie revistava o apartamento. A mulher não se mexeu. Sua respiração continuava superficial, difícil, mas constante. O que quer que tivessem feito com ela, ela havia sobrevivido. Por enquanto, Lily estava sentada no chão perto da porta, joelhos encostados no peito, observando a mãe com olhos arregalados e sem piscar. Rico ficava de guarda ao lado dela, uma montanha silenciosa de músculos e vigilância. A chuva continuava batendo contra as janelas.
Trovões ressoavam no horizonte de Chicago. A voz do chefe Vinnie vinha do pequeno quarto no final do corredor. O quarto de Lily, a julgar pelas cortinas cor-de-rosa visíveis através da porta entreaberta. Encontrei algo. Dominic levantou-se e caminhou em direção à voz. O quarto de Lily era minúsculo. Uma cama de solteiro com um cobertor de princesa desbotado. Uma pequena mesa coberta de desenhos a lápis de cera. Bichos de pelúcia alinhados em uma prateleira como um exército em miniatura. O quarto estava revirado como o resto do apartamento. Colchão virado, gavetas esvaziadas, mas os homens tinham deixado passar algo. Vinnie estava lá ajoelhado perto do canto, onde uma parte do piso tinha sido arrancada. Nas mãos tinha um caderno, gasto, com as páginas dobradas, claramente muito usado. Entregou-o a Dominic sem dizer nada. Dominic abriu. A caligrafia dentro era caprichada. Cuidadosa, a caligrafia de alguém que queria ser acreditado. Página após página de documentação meticulosa. Números de placas de veículos, 7 veículos diferentes, cada um registrado várias vezes, datas e horários. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, sempre entre 2 e 3 da manhã. Um local, o armazém na Quinta Rua, aquele que Helena podia ver da lanchonete onde trabalhava no turno da noite. E descrições. Van branca, vidros escuros, pintura arranhada na porta do passageiro, homens vestindo roupas escuras, 3 regulares, às vezes 4, e crianças. Dominic cerrou os dentes enquanto lia. Crianças sendo levadas para dentro do armazém. Idades diferentes, rostos diferentes, sempre aterrorizadas, às vezes drogadas, cambaleando, olhos sem foco, quase inconscientes. Helena vinha observando e documentando há meses. Havia também fotografias, enfiadas no fundo do caderno, granuladas, tiradas à distância, provavelmente com a câmera de um celular, mãos trêmulas, escondidas atrás de uma janela, mas nítidas o suficiente. Nítidas o suficiente para servir de prova. Nítidas o suficiente para ser uma sentença de morte. Dominic entendeu agora. Helena tinha visto algo que não deveria ter visto. Ela tentou denunciar, provavelmente à polícia, aos serviços sociais, a qualquer um que a ouvisse, e ninguém acreditou nela. Ou pior, alguém avisou as pessoas que ela estava tentando expor. Então ela resolveu tomar as rédeas da situação, reuniu provas, montou um caso sozinha, e eles descobriram. Ela é a mulher mais corajosa de Chicago, disse Dominic baixinho. Ou a mais imprudente. Vinnie olhou para a figura inconsciente na outra sala. Ou ambas, Dominic fechou o caderno. Não se tratava mais apenas de salvar uma menina. Não se tratava apenas de uma mãe que viu demais. Era uma operação de Marcos Dontello, operando em sua cidade, debaixo do seu nariz, por Deus sabe quanto tempo. Isso era guerra. Eles carregaram Helena como se ela fosse feita de vidro. Rico a levantou com cuidado, segurando seu corpo quebrado contra o peito. Vinnie abriu caminho à frente e Lily caminhou ao lado deles durante todo o trajeto. Sua mãozinha envolvia os dedos flácidos da mãe, recusando-se a soltá-la. O SUV cortou as ruas encharcadas pela chuva, afastando-se de Southside, dos bairros esquecidos e dos prédios destruídos, em direção a um lugar onde ninguém os encontraria. O abrigo ficava no final de uma rua tranquila, em um bairro que não existia em nenhum mapa que os inimigos de Dominic possuíam. 2 andares, exterior de tijolos, gramado bem cuidado. Parecia qualquer outra casa suburbana, mas as aparências enganavam. Guardas armados patrulhavam o perímetro. Câmeras cobriam todos os ângulos, portas reforçadas, janelas à prova de balas. Era aqui que Dominic mantinha as pessoas que precisavam de proteção ou persuasão. Esta noite, serviria para o primeiro. Helena foi colocada no sofá da sala, ainda inconsciente, ainda respirando. Lily imediatamente subiu ao lado dela, enrolando-se contra o lado da mãe como um pequeno animal em busca de calor. 15 minutos depois, um sedã cinza entrou na garagem. O Dr. Nathan Cross saiu. Na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, mãos firmes que haviam suturado mais ferimentos de bala do que ele gostaria de contar. Ele trabalhava para Dominic há 12 anos e, há muito tempo, havia aprendido a não fazer perguntas. Ele examinou Helena em silêncio, verificou suas pupilas, seu pulso, suas costelas, o ferimento em sua cabeça. Quando terminou, ele se virou para Dominic. Concussão leve, costelas machucadas, possivelmente 1 ou 2 rachadas, mas não quebradas. O ferimento na cabeça parece pior do que realmente é. Lesões no couro cabeludo sempre sangram muito. Ela vai acordar? Ela precisa descansar. Pode levar algumas horas. Pode levar até de manhã.
O Dr. Cross arrumou sua maleta médica. Vou deixar remédios para a dor. Mantenham-na imóvel. Mantenham-na hidratada. Ela vai se recuperar. Ele saiu sem dizer mais nada. A casa segura ficou em um silêncio desconfortável. Dominic ficou parado perto da janela, de braços cruzados, olhando para a escuridão. 2 guardas eram visíveis no gramado da frente, mais 2 na parte de trás. Nada passaria, mas sua mente não estava na segurança. Seu telefone vibrou. Tony, Frank está na sala de interrogatório. Estou pronto quando você estiver, chefe. Dominic cerrou os dentes. Estarei aí em breve. Ele desligou e voltou para a sala. Lily ainda estava enrolada ao lado da mãe. Ela não se mexeu, não falou. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Seu pequeno corpo tremia ocasionalmente após choques de terror que não desapareceriam por muito tempo. Quando foi a última vez que ela comeu? O pensamento o surpreendeu. Dominic Moretti não se preocupava se as pessoas comiam. Ele se preocupava se elas viviam ou morriam, e somente quando isso servia aos seus interesses. Mas, olhando para aquela menina exausta e aterrorizada, ela precisa comer, disse ele baixinho. Rico assentiu. Vou encontrar alguma coisa. Dominic caminhou em direção à porta, parou e olhou para trás mais uma vez. Cuide delas, eu já volto. Ele saiu para a noite, mas seus passos pareciam mais pesados do que em anos. Às 3 da manhã, Dominic voltou para o esconderijo com sangue ainda secando sob as unhas. Frank acabou falando. Eles sempre falavam. As informações eram valiosas. Nomes, locais, conexões. Mas o processamento teria que esperar até de manhã. Naquele momento, o cansaço puxava seus ossos como pesos de chumbo. Ele dispensou os guardas na porta da frente e entrou. A sala estava escura. Uma única lâmpada lançava um brilho quente sobre os móveis. Helena continuava inconsciente no sofá, respirando lenta e regularmente, com bandagens enroladas na cabeça, e ao lado dela, Lily, ainda acordada, sentada encolhida, com os joelhos encostados no peito e os braços envolvendo as pernas. Ela olhava para o nada. Seus olhos estavam vazios, assombrados. Dominic parou na porta. Não consegue dormir? Lily balançou a cabeça lentamente. Não olhou para ele. Sempre que fecho os olhos, sussurrou ela, vejo-o a bater na mamã. Vejo-a a cair. Vejo o sangue. A voz dela falhou. Não consigo fazer com que pare. Dominic ficou imóvel por um longo momento. Depois, lentamente, atravessou a sala e sentou-se na poltrona em frente a ela. O silêncio estendeu-se entre eles. O relógio na parede fazia tic-tac. A chuva continuava a bater contra as janelas. Em algum lugar lá fora, um carro passou, os faróis iluminando brevemente a sala antes de desaparecerem na escuridão. Eu sei como é isso. As palavras saíram antes que Dominic pudesse impedi-las. Lily olhou para cima, surpresa. Pesadelos, ele continuou baixinho. Todas as noites, há 20 anos, seus olhos se arregalaram. Você também tem pesadelos? Dominic não respondeu imediatamente. Ele nunca falava sobre isso. Não para Tony, não para Rico, não para ninguém. Seu passado era uma sala trancada dentro de seu peito, selada, enterrada, esquecida. Mas aqueles olhos escuros e feridos olhando para ele através da sala escura, pareciam exatamente com os de Isabela. Eu tinha uma irmã. As palavras soaram estranhas em sua língua. Pesadas, estranhas. O nome dela era Isabela. Ela tinha 10 anos. Lily se mexeu levemente, sua atenção totalmente voltada para ele agora. Homens maus a levaram. Um dia ela estava lá e no dia seguinte, Dominic cerrou os dentes. Ela tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido. Você a encontrou? Não. Uma única palavra. 20 anos de fracasso comprimidos em 2 letras. Nunca. Eu procurei por 20 anos. Dominic olhou para o chão. Provavelmente vou procurar por mais 20. Silêncio novamente. Lily inclinou a cabeça, estudando-o com uma intensidade que parecia muito madura para seus 6 anos. É por isso que você me ajudou? Por causa da sua irmã? A pergunta pairou no ar. Dominic abriu a boca para responder, fechou-a, abriu-a novamente. Nada saiu, porque ele não sabia. Era culpa, redenção, alguma tentativa desesperada de salvar a irmã que ele não conseguiu salvar há 20 anos? Ou era simplesmente que, quando Lily olhou para ele com aqueles olhos aterrorizados, algo dentro dele a reconheceu. Viu Isabela. Ele não sabia. Talvez nunca soubesse. Fico feliz por ter escolhido você. A voz de Lily era suave, quase um sussurro. Dominic olhou para ela. Quando eu estava correndo, ela continuou. Eu não sabia para onde ir. Eu estava com tanto medo. Mas então eu vi você pela janela e pensei, ele parece forte.
Ele parece alguém que poderia deter os homens maus. Ela fez uma pausa. Estou feliz por ter acertado. Algo mudou no peito de Dominic, algo doloroso, quente e totalmente desconhecido. Ele não disse nada. Os minutos se passaram. As pálpebras de Lily ficaram pesadas. Sua cabeça baixou lentamente, repousando no apoio de braço do sofá. Sua respiração ficou mais profunda, mais constante. Ela estava dormindo. Dominic ficou imóvel na escuridão, observando-a. Quando foi a última vez que ele cuidou de uma criança adormecida? 20 anos. Na noite anterior ao desaparecimento de Isabela. Ele se sentara na porta do quarto dela, ouvindo sua respiração, pensando em quanto a amava, em como sempre a protegeria. E então ele falhou. Mas hoje à noite ele não falharia. Dominic Moretti acomodou-se na cadeira, sem tirar os olhos da pequena figura adormecida de Lily. E pela primeira vez em 2 décadas, ele ficou acordado a noite toda. O amanhecer se aproximava pelas janelas em listras cinza claras. Dominic não se moveu da poltrona. Não dormiu. Seus olhos permaneceram fixos nas 2 figuras no sofá, a mãe inconsciente e a criança enrolada ao seu lado. Então Helena se mexeu. Um gemido suave escapou de seus lábios. Sua cabeça se moveu. Seus dedos se contraíram contra o cobertor que a cobria. Os olhos de Lily se abriram instantaneamente. Mamãe. Ela se sentou rapidamente, agarrando a mão da mãe, com o rosto a poucos centímetros do rosto machucado de Helena. Mamãe, acorde. Por favor, acorde. As pálpebras de Helena tremeram. 1 vez, 2 vezes. Então, lentamente e dolorosamente, elas se abriram. A confusão pairava em seus olhos. Desfocada, desorientada, ela piscou para o teto, um teto que não reconhecia. Seu olhar vagou pela parede da sala que ela nunca tinha visto, móveis que não eram dela. Aquilo não era sua casa. O pânico começou a crescer em seu peito, então seus olhos encontraram Dominic. O medo que inundou seu rosto foi imediato, primitivo. Ela conhecia aquele rosto. Todos em Chicago conheciam aquele rosto. Os nós dos dedos tatuados, os olhos frios e mortos, o homem que governava o submundo da cidade nas sombras. Dominic Moretti, a própria morte. Os instintos maternos de Helena se sobrepuseram a tudo. A dor, a confusão, os ferimentos gritando por todo o seu corpo. Ela agarrou Lily e a puxou para trás das costas, protegendo a filha com seu próprio corpo quebrado. Por favor. Sua voz saiu rouca, desesperada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas Lily é inocente. Ela é apenas uma criança. Por favor, seja lá o que for, deixe-a fora disso. Leve-me em vez dela. Faça o que quiser comigo. Mas por favor, mamãe. Não. Lily se soltou do aperto da mãe, colocando-se entre Helena e Dominic. Ele nos salvou. Ele não é como eles. Ele te encontrou, nos trouxe para cá e nos manteve em segurança. Helena olhou para a filha, depois para Dominic e depois de volta para Lily. O quê? Do que você está falando? Os homens maus, mamãe, aqueles que te machucaram. Eu fugi e o encontrei. E ele nos ajudou. Ele prometeu nos manter em segurança. Os olhos de Helena voltaram para Dominic. A confusão se misturava com o medo. A descrença se misturava com a mais tênue ameaça de esperança. Dominic permaneceu imóvel, manteve distância. Quando falou, sua voz estava calma, comedida. Sua filha entrou correndo no meu restaurante ontem à noite, coberta de sangue, apavorada. Ela disse que homens a atacaram, que tentaram levá-la. A mão de Helena voou para sua cabeça, tocou os curativos e ela estremeceu. Nós te encontramos em seu apartamento, continuou Dominic, inconsciente. Meu médico tratou seus ferimentos. Você tem uma concussão e costelas machucadas, mas vai se recuperar. Helena processou isso lentamente. Seus olhos percorreram a sala novamente. Os guardas visíveis através da janela, a porta reforçada, os suprimentos médicos na mesa lateral. Por quê? A palavra saiu. Por que alguém como você nos ajudaria? Dominic enfiou a mão no paletó e tirou o caderno. O rosto de Helena empalideceu. Por causa disso, ele o ergueu. Você tem observado eles, documentando tudo. Você descobriu. Conte-me tudo. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Suas mãos tremiam, mas quando ela falou, sua voz estava firme, determinada. Eu trabalho no turno da noite em uma lanchonete na Quinta Avenida. Há 2 meses, comecei a notar uma van branca que chegava todas as terças e quintas-feiras. Sempre por volta das 2 horas da manhã, ela engoliu em seco. Uma noite vi eles descarregando crianças. 4 delas. Mal conseguiam andar. Drogadas, eu acho. Olhos vidrados, cambaleando. Homens vestidos de preto as arrastaram para o armazém do outro lado da rua. Lily se aproximou da mãe. Tentei denunciar. Liguei para a polícia 3 vezes.
Disseram que iriam investigar. Nada aconteceu. A voz de Helena endureceu. Então, um dos policiais veio à lanchonete e me disse para cuidar da minha vida, se eu soubesse o que era bom para mim. Então, você começou a reunir provas por conta própria. O que mais eu poderia fazer? Lágrimas brilharam em seus olhos. Eram crianças. Alguém tinha que fazer alguma coisa, e eles descobriram. Helena assentiu. Ontem à noite, 3 homens invadiram nosso apartamento. Disseram que se eu não lhes desse tudo, as fotos, o caderno, tudo, eles fariam isso. Sua voz se quebrou. Disseram que levariam Lily em troca. Me ensinariam o que acontece com as pessoas que interferem com Marcos. Dominic ficou muito quieto. Marcos, esse é o nome que eles ficavam repetindo. Marcos quer que isso seja resolvido. Marcos não tolera erros. A sala ficou em silêncio. Dominic cerrou os dentes até os músculos do pescoço ficarem salientes como cabos. Marcos Dantello. 20 anos atrás, eles eram parceiros, irmãos, construindo um império juntos. Até que Marcos o traiu, desapareceu nas sombras e construiu seu próprio reino às custas de inocentes. Dominic pensava que aquela rede havia sido destruída, desmantelada, morta. Ele estava errado. Ela só havia se tornado mais forte. Tarde da noite, Dominic sentou-se sozinho em seu escritório. A sala estava escura. Uma única lâmpada de mesa lançava um feixe de luz amarela sobre os papéis que ele não havia tocado. Relatórios de Tony, fotos de vigilância de Rico, um mapa das operações suspeitas de Marcos Dantel. Mas Dominic não estava olhando para nada disso. Ele estava olhando para uma fotografia velha, amassada, desgastada nas bordas por ter sido dobrada e desdobrada milhares de vezes. Ele a mantinha escondida em sua carteira, enfiada atrás de tudo o mais, onde não precisaria vê-la, a menos que quisesse. Naquela noite, ele quis. Isabela olhava para ele do outro lado de 20 anos, com 10 anos de idade, cabelos escuros trançados em 2 tranças. Um sorriso cheio de dentes abertos se estendia por todo o rosto. Ela abraçava um coelho de pelúcia, com pelo branco, orelhas caídas e olhos de botão. Sr. Whiskers, sua coisa favorita no mundo. A foto foi tirada 2 semanas antes de ela desaparecer. Dominic fechou os olhos e se permitiu lembrar do verão de 20 anos atrás. O ar estava pesado com o calor. Os cigarras gritavam nas árvores. Dominic tinha 16 anos. Era alto para a idade, inquieto, ansioso para estar em qualquer lugar, menos em casa. Sua mãe chamou da cozinha. Dom, vá até a loja da esquina. Precisamos de leite. Ele pegou seus sapatos já com um pé na porta. Espere por mim. Isabela veio correndo pelo corredor. O Sr. Whiskers, agarrado ao peito dela, as tranças balançando. Por favor, Dom, serei rápida. Prometo que não vou te atrasar. Dominic revirou os olhos. Ele queria ir sozinho, andar rápido, pensar em seus próprios pensamentos, não cuidar da irmãzinha. Você é muito lenta, disse ele. Fique aqui. Mas Dom, eu disse, fique. Ele empurrou a porta de tela sem olhar para trás. Isabela ficou na escada da frente, observando-o partir. O Sr. Whiskers balançava em suas pequenas mãos. Estarei aqui quando você voltar, ela gritou para ele. Dominic acenou com desdém por cima do ombro. 20 minutos foi tudo o que levou. 20 minutos para caminhar até a loja, comprar o leite e voltar. Mas quando ele dobrou a esquina da rua deles, a escada da frente estava vazia. O Sr. Whiskers estava deitado na grama, com uma orelha arrancada e o olho de botão pendurado por um fio. Isabela tinha desaparecido. A busca durou meses. A polícia vasculhou a vizinhança. Os detetives entrevistaram todas as pessoas num raio de 10 quarteirões. Voluntários vasculharam parques e prédios abandonados. A foto dela apareceu em postes telefônicos, caixas de leite e no noticiário da noite. Nada, nenhuma testemunha, nenhuma prova, nenhum pedido de resgate. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O pai de Dominic gastou todo o dinheiro que tinham contratando detetives particulares, passou todas as horas do dia seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. Seu cabelo ficou grisalho em questão de semanas. Sua mãe parou de dormir, parou de comer. Ela ficava sentada à janela por horas, observando a rua, esperando que sua filha lhe aparecesse pela calçada. Ela nunca apareceu. 3 anos depois, o pai de Dominic desmaiou na sala de estar. Ataque cardíaco, disse o médico. Causas naturais. Mas Dominic sabia a verdade. Seu pai havia morrido de coração partido, morrido de culpa, morrido pelo peso insuportável de perder sua filhinha. Sua mãe resistiu por mais 5 anos. O câncer levou seu corpo, mas a dor havia levado sua alma muito antes disso.
No final, ela acolheu a morte, abraçou-a. Ela havia deixado de querer viver em um mundo sem Isabela. E Dominic sobreviveu da única maneira que sabia. Ele construiu muros tijolo por tijolo, corpo por corpo, ano por ano. Ele se tornou algo frio, algo duro, algo que não podia ser ferido porque se recusava a sentir. Enterrou o seu coração ao lado da sua irmã, onde quer que ela estivesse, e jurou que nunca mais deixaria ninguém aproximar-se o suficiente para o tornar vulnerável novamente. Durante 20 anos, essas barreiras resistiram. Então, Lily Castillo irrompeu pela porta da sua cafetaria, agarrou o seu casaco com mãos trêmulas, olhou para ele com os olhos de Isabela e as barreiras começaram a rachar. Dominic ficou a olhar para a fotografia durante um longo momento. Depois, dobrou-a cuidadosamente e guardou-a na carteira. Levantou-se e agarrou o casaco. Já passava da meia-noite, mas precisava de ver Lily. Precisava de saber que ela ainda estava segura, ainda respirava, ainda era real. Precisava de provar a si mesmo que desta vez, não iria falhar. A viagem até o abrigo demorou 12 minutos. 12 minutos de silêncio. 12 minutos com o rosto de Isabela a assombrar os seus pensamentos. Quando ele chegou, os guardas acenaram para ele passar. E em algum lugar lá dentro, uma menina estava esperando. O porão era frio. Paredes de concreto, piso de concreto, uma única lâmpada pendurada no teto, projetando sombras duras pela sala. Sem janelas, sem saídas, exceto a porta de aço no topo da escada. À prova de som, Frank Morrison estava sentado no centro da sala, amarrado a uma cadeira de metal. Sua confiança anterior havia evaporado como a névoa da manhã. O suor escorria pelo seu rosto, sua camisa estava encharcada. Seus olhos se voltavam para cada som, cada sombra. Ele estava sentado ali há horas, esperando, imaginando todas as coisas que poderiam acontecer quando aquela porta finalmente se abrisse. Então ela se abriu. Dominic Moretti desceu as escadas lentamente, deliberadamente, cada passo ecoando no concreto como uma contagem regressiva. Ele não falou, não reconheceu a existência de Frank. Ele simplesmente caminhou, circulando a cadeira, entrando e saindo da luz, um predador avaliando sua presa. O silêncio se estendeu, se intensificou, tornou-se uma coisa viva que envolveu a garganta de Frank e a apertou. 1 minuto, 2, 3. Frank cedeu primeiro. Eu quero um advogado. Sua voz saiu mais alta do que ele pretendia. Desesperado, Dominic parou de circular. Pela primeira vez, ele olhou diretamente para Frank e sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de algo antigo e faminto. Não há advogados aqui embaixo. Sua voz era suave, quase gentil. Sem polícia, sem regras, sem direitos. Ele se inclinou para mais perto. Só você, eu e a verdade. A bravata de Frank fez uma última tentativa patética de vir à tona. Você não pode fazer isso. Eu tenho pessoas. Elas virão me procurar. O punho de Dominic acertou o queixo de Frank antes que ele pudesse terminar a frase. A cadeira balançou para trás. A cabeça de Frank se virou para o lado. Sangue encheu sua boca, escorrendo pelo queixo e pingando no chão de concreto. Dominic sacudiu a mão casualmente, flexionando os nós dos dedos tatuados. Vamos tentar de novo. Ele acenou com a cabeça em direção à escada. Rico desceu, carregando uma pasta de papelão. Ele a entregou a Dominic sem dizer nada e voltou para as sombras. Dominic abriu a pasta. Fotografias caíram. Frank entrando em um armazém no lado sul. Frank se encontrando com homens que tinham o mesmo símbolo de serpente tatuado no pescoço. Frank carregando caixas em vans sem identificação às 3 da manhã. Frank ao lado de uma van branca. A mesma van branca que Helena havia documentado em seu caderno. Frank Delaney morreu em um acidente de carro há 6 anos. Dominic jogou as fotos no colo de Frank, uma por uma. Você é Frank Morrison. Você trabalha para Marcus Dantel. Você trabalha para ele há 8 anos. O rosto de Frank empalideceu. As mentiras morreram em sua garganta. Quer tentar de novo? Silêncio. Então, lentamente, a resistência de Frank desmoronou. Tudo bem. Sua voz estava vazia. Derrotado. Tudo bem. O que você quer saber? A mulher, Helena Castillo. Por que ela? Ela viu demais. Frank cuspiu sangue no chão, trabalhando à noite naquela lanchonete. Ela tinha uma visão clara do armazém. Começou a tirar fotos, fazer perguntas, tentou denunciar a polícia 3 vezes e Marcos descobriu. A notícia chegou aos seus ouvidos. Um dos policiais estava na folha de pagamento dele. Marcos não tolera pontas soltas. Dominic cerrou os dentes. A menina, Lily, qual era o plano para ela? Frank hesitou. Desviou o olhar. Responda-me. Ela era um bônus.
As palavras saíram com relutância. Marcos queria enviar uma mensagem. Se você mexer com a nossa operação, nós tiramos o que é mais importante. Frank engoliu em seco. A menina deveria desaparecer. A mãe deveria viver com essa perda pelo resto da vida. Um aviso para qualquer outra pessoa que pensasse em falar. As mãos de Dominic se fecharam em punhos. Suas unhas cravaram-se nas palmas das mãos, fazendo-as sangrar. A raiva que crescia dentro dele era vulcânica. Antiga, derretida, mal contida. Quantas crianças? Os olhos de Frank baixaram para o chão. Quantas? Não sei o número exato. Dominic agarrou o cabelo de Frank e puxou sua cabeça para trás, forçando-o a olhar nos seus olhos. Quantas? Dezenas? A voz de Frank falhou. Talvez mais. Eles as movem por 7 locais pela cidade. Mantêm-nas por 1 ou 2 dias, depois as transportam para fora. Algumas vão para o sul, atravessando a fronteira. Outras vão para compradores particulares. A palavra pairou no ar como veneno. Compradores. Dominic soltou o cabelo de Frank. Deu um passo para trás. Seu rosto estava impassível, mas algo sombrio e terrível ardia por trás de seus olhos. Conte-me tudo sobre Marcos Dantel. Todos os locais, todos os nomes, todas as raízes, tudo. Frank olhou para ele com os olhos vermelhos. E se eu contar? Dominic sorriu aquele sorriso terrível novamente. Então talvez você viva para ver o amanhã. Frank falou por 3 horas. Tony sentou-se no canto, a caneta movendo-se constantemente por página após página, registrando cada nome, cada local, cada detalhe que saía da boca ensanguentada de Frank. A extensão da operação de Marcos Dontello era impressionante. 7 armazéns espalhados por Chicago, cada um deles um ponto de passagem em uma rede de inocentes roubados. A instalação do lado sul era apenas um nó em uma teia que se estendia por toda a cidade. As crianças vêm de todos os lugares, disse Frank com sua voz. Famílias pobres, fugitivos, crianças em lares adotivos que escapam pelas frestas. Aquelas que ninguém procura. Aquelas que desaparecem e ninguém percebe. Dominic ficou imóvel contra a parede, ouvindo. Seu rosto não revelava nada. Nós os mantemos por 24 a 48 horas. Nunca mais do que isso. Mantemos eles sedados, obedientes. Então nós os levamos embora. Para onde? Rotas diferentes. Alguns vão para o sul, atravessam a fronteira com o México. A partir daí, Frank deu de ombros. Eu não sei. Eu não pergunto. E os outros? Frank hesitou, engoliu em seco. Compradores particulares. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Pessoas ricas, pessoas poderosas. Elas pagam preços premium por tipos específicos. A caneta de Tony parou de se mover. Nem mesmo ele conseguiu esconder seu nojo. Nomes? Disse Dominic. Dê-me nomes. Só conheço 2. Um cara chamado Harrison Wells é dono de uma rede de hotéis no centro da cidade. E Victor Crane, do setor imobiliário, tem prédios por toda a cidade. Dominic conhecia esses nomes. Homens respeitáveis, caridosos, do tipo que frequentava galas, fazia doações para hospitais infantis e sorria para as fotos dos jornais. Monstros escondidos atrás de ternos caros. Quem protege a operação? Policiais. Frank riu amargamente. Quem mais? Marcos tem pelo menos 5 em sua folha de pagamento. 2 detetives na Delegacia do Sul. 3 policiais de patrulha. Talvez mais em cargos superiores. Não sei os detalhes. Foi assim que as denúncias de Helena desapareceram. Sim, sempre que alguém denuncia algo suspeito, isso é enterrado. As investigações são bloqueadas. As testemunhas são desencorajadas. Frank olhou nos olhos de Dominic. Ela foi a primeira que não desistiu. Começou a recolher as suas próprias provas. Fotos, matrículas, horários, provas reais. E isso tornou-a perigosa. Marcos não tolera ameaças. Ela tinha de ser eliminada. O miúdo era apenas um seguro. Dominic olhou para as páginas que Tony tinha preenchido. Nomes, endereços, horários, percursos. Cada linha representava uma criança, uma família destruída, uma vida roubada. Quantas Isabelas estavam enterradas nessas páginas? Quantas irmãs que nunca voltaram para casa? Quantos pais que passaram anos procurando, esperando, morrendo lentamente por dentro? As crianças que vão para compradores particulares, disse Dominic baixinho. O que acontece com elas? Frank desviou o olhar. Responda-me. Não sei. Não quero saber. Sua voz baixou para um sussurro, mas elas não voltam. Nenhuma delas volta. O silêncio tomou conta do porão. Dominic viu o rosto de Isabela em sua mente. 10 anos, tranças segurando o Sr. Whiskers, esperando na escada da frente por um irmão que voltaria 20 minutos atrasado. Ela teria acabado com alguém como Harrison Wells,
Victor Crane? Ela teria passado seus últimos momentos em um armazém como os que Frank descreveu? Ele nunca saberia. Mas ele poderia garantir que nenhuma outra criança tivesse o mesmo destino. Dominic se afastou da parede e caminhou em direção à escada. Espere! Frank gritou desesperadamente. O que vai acontecer comigo agora? Nós tínhamos um acordo. Dominic parou no degrau inferior e olhou para trás por cima do ombro. Quando isso acabar, eu decidirei se você vive ou morre. Ele subiu as escadas sem dizer mais nada. A porta de aço se fechou atrás dele e Frank Morrison ficou sozinho na escuridão, perguntando-se se algum dia veria a luz do dia novamente. Às 2 da manhã, Dominic chegou ao esconderijo com o peso de 1000 crianças roubadas pressionando seus ombros. O interrogatório o havia esgotado. Não fisicamente, ele já havia feito coisas muito piores com homens muito mais perigosos, mas as coisas que Frank havia revelado, a magnitude delas, os rostos que ele imaginava por trás de cada estatística. Ele se sentia vazio, esvaziado, sem sentido. Os guardas acenaram com a cabeça quando ele entrou. A sala estava escura, exceto por uma pequena lâmpada acesa no canto. Helena dormia no sofá, sua respiração lenta e regular. E no chão ao lado dela, Lily estava sentada enrolada em uma bola, acordada. Seus joelhos estavam puxados para o peito. Seus braços envolviam suas pernas. Seus olhos fitavam o nada, fixos em algum ponto invisível na escuridão. Dominic parou na porta. Pesadelos? Lily não olhou para ele. Sua voz saiu fraca, frágil. Eu continuo vendo a mamãe caindo repetidamente. Eu fecho os olhos e ela cai e há sangue, e eu não consigo fazer isso parar. Algo se contorceu no peito de Dominic. Ele atravessou a sala lentamente e, pela primeira vez, não se sentou na cadeira à sua frente. Ele se abaixou no chão ao lado dela, perto o suficiente para tocá-la. Lily olhou para ele surpresa. Eles ficaram sentados em silêncio por um longo momento. O relógio fazia tic-tac. A chuva batia contra as janelas. A respiração de Helena subia e descia. Posso te perguntar uma coisa? Lily sussurrou. Sim, sua irmã Isabela. Ela hesitou. O que aconteceu com ela? Dominic ficou em silêncio por um longo tempo. A pergunta abriu velhas feridas. Feridas que nunca haviam realmente cicatrizado. Apenas ficaram com cicatrizes. Eu deveria ter cuidado dela naquele dia. Sua voz estava áspera, distante. Minha mãe me pediu para levá-la comigo à loja, mas eu não quis. Eu disse a ela que ela era muito lenta. Disse para ela ficar em casa. Ele olhou para o chão. Eu a deixei sentada na escada da frente, com seu coelho de pelúcia. Disse, eu voltaria em 20 minutos, e quando você voltou, ela tinha sumido. As palavras ficaram no ar como fantasmas. Passei 20 anos me culpando, continuou Dominic. 20 anos imaginando o que teria acontecido se eu a tivesse deixado vir comigo. 20 anos sabendo que era minha culpa. Lily ficou em silêncio por um momento. Então ela balançou a cabeça. Não é sua culpa. Dominic olhou para ela. Você era apenas uma criança. Seus olhos escuros encontraram os dele com uma clareza surpreendente. Crianças não podem impedir homens maus. Isso não é justo. Você não poderia saber o que aconteceria. 20 anos. Por 20 anos, Dominic carregou essa culpa. Deixou que ela o definisse. Deixou que ela o esvaziasse e preenchesse os espaços vazios com raiva e gelo. E em todo esse tempo, ninguém, nem seus pais antes de morrerem, nem seus tenentes, nem ninguém, jamais lhe disse essas palavras. Você era apenas uma criança. Algo se quebrou dentro de seu peito. Algo que estava congelado há 2 décadas. Mas você não é mais uma criança, Lily continuou suavemente. E você está impedindo-os agora. Os homens maus. Você está me salvando. Você vai salvar as outras crianças também. Sua mãozinha se estendeu e tocou a dele. É isso que Isabela gostaria, certo? Dominic não conseguia falar. Sua garganta estava completamente fechada. Lily se aproximou. Então, sem aviso, ela subiu em seu colo e envolveu seu pescoço com os bracinhos. Dominic congelou. Ele não sabia o que fazer. Não sabia como responder. Havia 20 anos que ninguém o abraçava. Há 20 anos que ele não permitia que ninguém se aproximasse o suficiente para tentar. Mas Lily se agarrou com força, ferozmente, como se estivesse tentando juntar todos os seus pedaços quebrados. E lentamente, desajeitadamente, seus braços a envolveram. Não me solte. Ela sussurrou contra o ombro dele. Por favor, não me solte. Eu não vou soltar. Sua voz falhou ao dizer as palavras. Eu prometo. Eles ficaram sentados assim na escuridão. O chefe da máfia mais temido de Chicago e uma menina de 6 anos, abraçados como se fossem as únicas coisas reais que restavam no mundo. E pela primeira vez em 20 anos,
Dominic Moretti se permitiu sentir algo além da dor. A luz da manhã penetrava pelas cortinas, suave e pálida. Lily dormia no sofá, enrolada debaixo de um cobertor, seu pequeno peito subindo e descendo pacificamente. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, seu rosto não trazia nenhum traço de medo, apenas a quietude inocente de uma criança perdida em um sono sem sonhos. Helena estava sentada à mesa da cozinha, com as duas mãos em volta de uma xícara de chá. Os hematomas em seu rosto haviam escurecido durante a noite, roxos e pretos, se espalhando por sua mandíbula, sua maçã do rosto e ao redor de seus olhos. Mas ela estava sentada, alerta, mais forte do que ontem. Dominic estava de pé ao lado da bancada, de braços cruzados, observando o vapor subir de seu café intocado. Eles não tinham falado muito desde que ela acordou. Apenas fragmentos, atualizações, coisas práticas. Mas agora, no silêncio da manhã, Helena finalmente fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Por que você está fazendo isso? Dominic olhou para ela. Sério? Ela continuou. Homens como você não ajudam pessoas como nós. Você não arrisca guerras com outras organizações por estranhos. Então por quê? O silêncio se estendeu entre eles. Dominic poderia ter mentido. Poderia ter dado a ela alguma explicação estratégica, vantagem, informação, território, o tipo de resposta que faria sentido em seu mundo. Mas, olhando para aquela mulher, machucada, ferida, mas ainda assim sentada ereta com determinação, ele percebeu que não conseguia. Ele enfiou a mão no bolso de trás, tirou a carteira e, por trás do couro gasto, retirou a fotografia. Ele a deslizou pela mesa sem dizer uma palavra. Helena a pegou com cuidado, olhou para a imagem e sua respiração parou na garganta. Uma menina a encarava, cabelos escuros e tranças, sorriso com dentes separados, segurando um coelho de pelúcia com olhos de botão. Ela se parece com... A voz de Helena se apagou. Seus olhos se moveram para a sala de estar, onde Lily dormia. Eu sei, disse Dominic baixinho. A semelhança era incrível, perturbadora. O mesmo cabelo escuro, a mesma idade, os mesmos olhos grandes e inocentes que demonstravam confiança demais para um mundo cruel. Helena entendeu agora. Sem explicações, sem palavras, ela olhou novamente para a fotografia. Sua irmã, Isabela, tinha 10 anos quando a levaram. Há 20 anos eu nunca a encontrei. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Sinto muito. Não consigo imaginar perder. Você não precisa imaginar. Os olhos de Dominic encontraram os dela. Você quase viveu isso. As palavras pairaram entre eles, pesadas com a verdade. Se Lily não tivesse fugido, se ela não tivesse encontrado a lanchonete, se Dominic não estivesse lá, Helena teria acordado em um apartamento vazio e com uma filha desaparecida. Teria passado o resto da vida procurando, esperando, morrendo por dentro, pouco a pouco, assim como os pais de Dominic. Helena colocou a fotografia sobre a mesa. Lentamente e hesitante, ela estendeu a mão e colocou a mão sobre a dele. Apenas por um momento. Obrigada. Sua voz era quase um sussurro. Por Lily, por tudo. Não sei como retribuir. Você não me deve nada. Dominic não retirou a mão. Ele deveria ter feito isso. O toque era uma fraqueza. A conexão era vulnerabilidade. Tudo o que ele construíra em 20 anos dependia de manter as pessoas à distância. Mas ele não se moveu, e ela também não. Algo mudou entre eles naquela cozinha silenciosa. Não era amor, ainda não. Talvez nunca fosse, mas era outra coisa. Algo frágil e inesperado. Compreensão, confiança, o início de algo para o qual nenhum dos dois tinha palavras. O escritório principal de Dominic tinha sido transformado num centro de comando. 3 mesas empurradas juntas no centro da sala. As suas superfícies estavam cobertas de mapas, fotografias, documentos e relatórios de vigilância. As paredes estavam cobertas de papéis afixados, nomes ligados por fios vermelhos, locais circulados, cronogramas traçados. Um grande mapa de Chicago dominava uma das mesas. Marcadores vermelhos indicavam os 7 armazéns de Marcos Dontello. Linhas azuis traçavam rotas de transporte. Pontos amarelos marcavam clientes conhecidos e pontos de entrega. 6 monitores alinhavam-se na parede oposta, cada um exibindo imagens ao vivo das câmeras que a equipa de Rico tinha posicionado perto dos armazéns. Imagens granuladas de docas de carga, parques de estacionamento, entradas traseiras, silenciosas, à espera. Tony, Rico e Vini estavam em posição de sentido. Atrás deles, 20 dos soldados mais confiáveis de Dominic.
Homens que provaram sua lealdade com sangue e fogo. Homens que o seguiriam até o inferno sem questionar. A sala estava silenciosa, tensa, pronta. Dominic estava à cabeceira da mesa, estudando o mapa com olhos frios. Relatório. Tony deu um passo à frente, abrindo uma pasta. A vigilância confirmou tudo o que Frank nos disse. Vans brancas chegam todas as terças e quintas-feiras entre 2 e 3 da manhã. Estamos observando às 72 horas. Ele fez uma pausa. Seu maxilar se contraiu. Na terça-feira à noite, 4 crianças. A mais nova parecia ter cerca de 5 anos. Na quinta-feira, mais 3. Todas com menos de 12 anos. Silêncio. O peso desses números pressionava a sala como uma força física. Rico continuou. Identificamos os motoristas principais. 6 homens no total, trabalhando em turnos rotativos. 2 trabalham exclusivamente no armazém do lado sul. Os outros cobrem vários locais. A instalação secundária no distrito industrial é o principal ponto de retenção. Vini acrescentou. As crianças ficam lá de 24 a 48 horas antes de serem transferidas. A segurança é leve. Eles confiam no isolamento e no sigilo, em vez de mão de obra. Dominic absorveu a informação. Sua mente calculou movimentos e contramovimentos, estratégias e contingências. Eis o que faremos. Ele colocou as mãos na mesa. Primeiro cortamos o transporte, os motoristas. Compramos aqueles que podem ser comprados. Eliminamos aqueles que não podem. Sem veículos, sem operação. Tony assentiu, fazendo anotações. Segundo, os armazéns. Não podemos invadi-los diretamente sem alertar Marcos, mas podemos torná-los inutilizáveis. Incêndios elétricos, danos estruturais, denúncias anônimas sobre violações de código, fazer com que pareçam acidentes e azar. Isso vai atrasá-los, disse Rico. Mas não os vai parar. Não tem de os parar. Tem de os fazer entrar em pânico, torná-los descuidados, forçá-los a consolidar-se. Dominic apontou para a zona industrial no mapa. Terceiro, as instalações secundárias. Esse é o nosso alvo principal. Entramos na quinta-feira à noite durante a próxima entrega programada. Retiramos todas as crianças e depois queimamos tudo. E os clientes? Perguntou Vini, Harrison Wells e Victor Crane. Temos provas suficientes para destruí-los. Fotos, registros financeiros, conexões com empresas de fachada. A voz de Dominic era fria. Damos a eles uma escolha. Entregarem-se ou enfrentar a exposição pública e tudo o que vem depois. Ele se endireitou, olhou ao redor da sala. Quinto, Marcos Dantello. Depois de desmantelarmos sua operação, depois de tomarmos tudo o que ele construiu, eu lido com ele pessoalmente. Silêncio. Rico se mexeu, desconfortável. Chefe, isso é guerra. Não estamos apenas atrás de uma operação de pequeno porte. Marcos tem território, conexões, proteção. Outras famílias se envolverão. Os policiais que ele mantém na folha de pagamento virão atrás de nós. Dominic olhou nos olhos dele. A cidade já está em guerra. Crianças estão sendo compradas e vendidas como propriedade, enquanto todos fingem não ver. Somos os únicos que estamos revidando. A sala ficou em silêncio. Quando começamos? Tony perguntou. Hoje à noite. A palavra caiu como um martelo. Os homens se endireitaram. As armas foram verificadas. A máquina da violência começou a funcionar. Então, o telefone de Dominic tocou. Ele olhou para a tela. O esconderijo. Chefe. A voz do guarda era apologética. A menina. Ela está perguntando por você de novo. Não quer comer. Não quer dormir. Só fica perguntando quando você vai voltar. Algo suavizou a expressão de Dominic. Apenas por um momento, o suficiente para Tony perceber. Diga a ela que estarei aí em 1 hora. Ele desligou e olhou para o mapa uma última vez. Os marcadores vermelhos, as linhas azuis, os pontos amarelos. Uma rede do mal que operava em sua cidade bem debaixo do seu nariz. Por anos, mas não mais. Dominic pegou seu casaco e caminhou em direção à porta. Finalize os planos, informe as equipes. Partimos à meia-noite. Ele parou na soleira da porta, olhou para trás. Tenho uma promessa a cumprir. Quinta-feira à noite, 1h45. O distrito industrial estava silencioso sob um céu sem lua. Fábricas abandonadas se estendiam na escuridão como esqueletos ocos. Janelas quebradas olhavam para ruas vazias. Sem trânsito, sem pedestres, sem testemunhas. O lugar perfeito para o mal se esconder. A instalação secundária ficava no final de uma rua sem saída. Um armazém indefinido cercado por uma cerca de arame e mato crescido. Nenhuma câmera de segurança visível. Nenhum guarda patrulhando o perímetro. Marcos Dantello confiava no isolamento e no sigilo para proteger este lugar. Isso tinha sido um erro.
Dominic sentou-se na parte de trás de um SUV preto estacionado a 2 quarteirões de distância, observando as imagens do drone em uma tela de tablet. Rico controlava a aeronave ao lado dele, guiando-a em círculos lentos acima do alvo. Todas as equipes em posição. A voz de Tony chiava no fone de ouvido. Interior seguro. Guardas neutralizados. Silêncio. Os homens de Dominic haviam se infiltrado nas instalações 3 horas antes, movendo-se como sombras, derrubando a equipe reduzida de Marcos, um por um, sem disparar o alarme. Quando a van de entrega chegasse, o armazém já pertenceria a Dominic. 1h35 para 10 horas da manhã. Faróis apareceram no final da rua. Contato, murmurou Rico. Van branca bem na hora marcada. Dominic observou a tela enquanto o veículo se aproximava. Ele correspondia exatamente às descrições de Helena. Vidros escuros, pintura arranhada na porta do passageiro, sem placas. A van parou na doca de carga, motor em marcha lenta. 2 homens saíram, ambos armados, ambos examinando a área com cautela experiente. Eles não viram nada de errado. Um deles se aproximou da porta da doca de carga e bateu. 3 batidas rápidas, muito lentas. O sinal familiar. Silêncio. Ele bateu novamente, mais alto. A porta se abriu, mas em vez dos homens de Marcos, Tony estava esperando. 6 soldados armados o flanqueavam, armas levantadas, miras a laser pintando pontos vermelhos no peito dos 2 homens. Não. Uma única palavra, dita baixinho. Os 2 homens se entreolharam, olharam para as armas, olharam para os olhos frios e mortos de Tony. Eles se renderam. Em segundos, eles estavam amarrados com abraçadeiras e vendados, carregados para um veículo que os aguardava. A van foi conduzida pela equipe de Rico, desaparecendo na noite. Dominic saiu do SUV e caminhou em direção ao armazém. Lá dentro, seus homens trabalhavam rapidamente. O prédio havia sido dividido em pequenas salas, cada uma com uma porta reforçada e uma fechadura pesada. Tony lhe entregou um molho de chaves tiradas de um dos guardas neutralizados. 12 salas, todas ocupadas. Dominic percorreu as instalações, destrancando as portas uma a uma. Atrás da primeira porta, 2 meninas, talvez com 8 e 10 anos de idade. Irmãs, a julgar pela semelhança, encolhidas juntas em um colchão vazio, com os olhos arregalados de medo. Atrás da segunda, um menino de cerca de 11 anos, sentado contra a parede, olhando para o nada, drogado para obedecer. Atrás da terceira, 3 crianças. A mais nova não devia ter mais de 5 anos. Porta após porta, quarto após quarto. 12 crianças no total, com idades entre 5 e 13 anos. Algumas sedadas, outras chorando, todas aterrorizadas. Dominic trouxera pessoal médico e assistentes sociais, pessoas em quem confiava, pessoas que lhe deviam favores e sabiam que não deviam fazer perguntas. Eles percorreram as instalações com eficiência, verificando cada criança, oferecendo conforto, preparando-as para o transporte. O último quarto tinha um único ocupante, um menino de 6 anos, encolhido em um canto, joelhos encolhidos contra o peito, braços envolvendo um ursinho de pelúcia esfarrapado. Ele não olhou para cima quando a porta se abriu. Não reagiu à luz que invadia o quarto. Dominic entrou sozinho. Ele atravessou o quarto lentamente e se ajoelhou diante da criança. Ei, o menino não se moveu. Tudo bem, você está seguro agora. Ninguém vai mais machucar você. Lentamente o menino levantou a cabeça. Olhos escuros, vazios, assombrados, que tinham visto demais para alguém tão jovem. Dominic estendeu a mão. Venha comigo. Há pessoas lá fora que vão ajudar você. Elas vão encontrar sua família. O menino olhou para a mão dele. Os nós dos dedos tatuados, as cicatrizes. Então, lentamente, hesitante, ele estendeu a mão. Pequenos dedos envolveram os de Dominic. E naquele momento, Dominic viu Isabella, viu Lily, viu cada fracasso e cada segunda chance convergindo em um só. Ele levantou o menino gentilmente, carregou-o para fora, onde a equipe médica aguardava. 20 minutos depois, todas as 12 crianças foram colocadas em veículos sem identificação, rumo à segurança. Dominic já havia coordenado com a agente Sarah Mitchell, uma promotora federal que não podia ser comprada, uma das poucas pessoas na área de aplicação da lei em quem ele confiava. A batalha legal viria depois. Esta noite era para o resgate. Os prédios estão limpos, informou Vinnie. Estamos prontos quando você estiver. Dominic deu uma última olhada no armazém, nas celas, nas fechaduras, na maquinaria do sofrimento humano. Queime tudo. A equipe de Rico havia colocado explosivos por toda a estrutura, termite e acelerador. Nada sobreviveria.
O SUV partiu rumo ao norte. A 3 quilômetros de distância, Dominic olhou para trás. O armazém explodiu em chamas. Laranja e vermelho rasgando o céu negro. Fumaça subindo como uma nuvem fúnebre. Quando os caminhões de bombeiros chegassem, não restaria nada além de cinzas e metal retorcido. Dominic voltou-se para a frente. Um a menos, disse ele baixinho. Faltam 6. As 72 horas seguintes destruíram o império de Marcos Donello, pedaço por pedaço. Começou com os motoristas. 4 deles aceitaram a generosa oferta de Dominic, dinheiro suficiente para desaparecer e começar uma nova vida longe de Chicago. Eles desapareceram da noite para o dia, sem deixar endereço nem explicações. Os outros 2 recusaram. Eles também desapareceram, mas não para começar uma nova vida. Sem motoristas, a van branca ficou parada. Sem transporte, a rede não podia funcionar. As artérias da operação de Marcos foram cortadas uma a uma. Então os armazéns começaram a pegar fogo. Armazém número 2, um incêndio elétrico, fiação defeituosa. Os investigadores concluíram. Um trágico acidente, nada foi recuperado. Armazém número 3, outro incêndio elétrico. Distrito diferente, mesma conclusão. 2 acidentes em 2 noites. Coincidência infeliz. O armazém número 4 não pegou fogo. Foi fechado pelos inspetores municipais depois que uma denúncia anônima revelou 17 violações do Código de Construção. Fita amarela de isolamento nas portas. Acesso proibido. Os armazéns 5, 6 e 7 tiveram destinos semelhantes. Incêndios misteriosos, danos estruturais, violações do código que surgiram do nada. Em 48 horas, Marcos Donello não tinha mais instalações operacionais em Chicago. Sua organização sangrou. Dinheiro, pessoal e segurança. Soldados que juraram lealdade começaram a desaparecer. Alguns foram comprados, outros assustados, outros removidos permanentemente. A infraestrutura que ele levou anos para construir desmoronou como castelos de areia diante da maré alta. Então Dominic foi atrás dos clientes. Harrison Wells, magnata hoteleiro, filantropo, monstro, acordou na 3ª manhã e encontrou seu escritório cheio de fotografias, imagens dele mesmo com crianças, registros financeiros mostrando pagamentos a empresas de fachada, evidências que destruiriam tudo o que ele havia construído. Uma nota manuscrita estava em cima da pilha. Entregue-se ou eu divulgo tudo. Wells escolheu a prisão, entrou no escritório do FBI e naquela tarde e confessou crimes que foram manchete por semanas. Victor Crane, magnata do mercado imobiliário, queridinho da sociedade. O predador tentou fugir. Jato particular, passagem só de ida, uma mala cheia de dinheiro. Tony o encontrou no aeroporto. Crane nunca embarcou no voo. Em vez disso, ele fez uma viagem diferente, que terminou em uma sala de interrogatório com agentes federais que haviam recebido um pacote anônimo muito detalhado. A mensagem se espalhou pelo submundo de Chicago como fogo. A velha ordem estava morta. Qualquer pessoa ligada ao tráfico de crianças enfrentaria consequências que transcendiam a lei, que transcendiam a misericórdia. Marcos Donello não podia mais proteger ninguém, nem mesmo a si mesmo. Na 3ª noite, o telefone de Dominic tocou. Ele atendeu sem falar. Você está cometendo um erro. A voz de Marcos Donello estava tensa de raiva, mal controlada. Você não tem ideia do que está começando. Tenho conexões que você não pode tocar. Recursos que você não pode imaginar. Você acha que pode simplesmente... Eu vou acabar com você. A voz de Dominic estava calma, fria, definitiva. Suas conexões estão acabando, Marco. Seus recursos estão queimando. Seu império está em cinzas. Silêncio na linha. E eu estou indo atrás de você. Você quer acabar com isso? A voz de Marcos baixou para um sussurro perigoso. Tudo bem. O antigo estaleiro. Pier 7. Meia-noite de amanhã. Só você e eu. Vamos terminar isso da maneira que deveria ter terminado há 20 anos. A linha ficou muda. Dominic baixou o telefone. Tony olhou para ele do outro lado da sala. É uma armadilha. Ele terá 50 homens esperando. Eu sei. Você vai mesmo assim. Dominic colocou o telefone no bolso. Sim. Algumas guerras não podem ser vencidas à distância. Alguns inimigos precisam ser enfrentados cara a cara. Amanhã à noite um deles sairia andando. O outro não sairia andando de jeito nenhum. Meia-noite. O estaleiro abandonado se estendia ao longo da orla como um cemitério de uma indústria esquecida. Guindastes enferrujados se destacavam contra o céu negro. Contêineres quebrados estavam espalhados como gigantes caídos. A névoa subia do rio, espessa e cinzenta, engolindo tudo ao seu redor.
Marcus Dantel estava no centro do cais 7, iluminado por holofotes intensos. Seus soldados o cercavam. 20, talvez 25 homens, todos armados, todos observando as sombras com olhos nervosos. Ele parecia mais velho do que Dominique se lembrava, mais magro. Os anos haviam gravado linhas profundas em seu rosto, mas a arrogância ainda estava lá. A fria superioridade que o definia desde que eram jovens construindo impérios juntos. Dominique trouxe 30 de seus melhores soldados. Eles estavam posicionados ao redor do estaleiro, em telhados, atrás de contêineres, nas sombras de prédios abandonados, invisíveis, esperando. Mas quando Dominique pisou no pier, ele caminhou sozinho. Seus passos ecoavam no concreto. A névoa se abriu ao seu redor como água ao redor de uma pedra. Ele parou a 6 metros de Marcus, com as mãos visíveis ao lado do corpo. Marcus sorriu. O sorriso não chegou aos seus olhos. Você veio sozinho. Ele balançou a cabeça lentamente. Estúpido. Eu vim para acabar com isso. Acabar com isso? Marcus riu com um som vazio e amargo. Você destruiu tudo o que eu construí. Meus armazéns, minha rede, meus clientes. E para quê? Uma garçonete e seu pirralho? Dominique não disse nada. Marcus começou a circular lentamente. Um predador avaliando sua presa. Ou talvez o contrário. Eu sei sobre Isabela. O nome pairou no ar como veneno. Eu sei sobre a irmãzinha que desapareceu há 20 anos. Aquela que você nunca encontrou. A voz de Marcus transbordava desprezo. É isso, Dom. 20 anos de culpa finalmente te alcançando. Fazendo-se de herói para aliviar sua consciência. A expressão de Dominique não mudou. Não se trata de Isabela. Não, isso é sobre as crianças que você destruiu. As famílias que você desfez. As vidas que você vendeu. Marcus parou de circular. Seu sorriso desapareceu. Você acha que é melhor do que eu? Sua voz endureceu. Nós crescemos juntos, Dom. Construímos nosso império lado a lado. Suas mãos não estão limpas. Você matou mais pessoas do que eu posso contar. Ordenou assassinatos sem pestanejar. Queimou rivais até o chão. Eu nunca machuquei criança. Não. Os olhos de Marcus brilharam sob os holofotes. Você simplesmente falhou em protegê-las. As palavras cortaram fundo. Dominique as sentiu como uma lâmina entre as costelas, mas ele não recuou. Você está certa, disse ele baixinho. Eu falhei, Isabela. Carreguei esse fracasso todos os dias durante 20 anos. Ele deu um passo à frente, mas não vou falhar novamente. O silêncio se estendeu entre eles. Denso, pesado, carregado com décadas de história e traição. Então Marcus se moveu. Sua mão foi para a arma em seu quadril. Ao seu redor, seus soldados levantaram suas armas simultaneamente, uma parede de aço e intenção violenta. Por um momento, parecia que era o fim. Então pontos vermelhos apareceram. Miras a laser, dezenas delas, pintando os soldados de Marcus como alvos em um campo de tiro. Peitos, cabeças, todos os pontos vitais cobertos. Os homens de Marcus congelaram. Seus olhos se voltaram para os telhados, para as sombras, para os lugares onde o exército invisível de Dominique estava esperando o tempo todo. Você está em desvantagem, disse Dominique calmamente. Seu império se foi. Suas conexões o abandonaram. Seu dinheiro está congelado. Seus clientes estão sob custódia. Ele se aproximou. Você não tem mais nada, Marcus. Nada além da escolha que estou lhe dando agora. A mão de Marcus tremia em sua arma. O suor escorria por sua testa. Que escolha! Entregue-se. Testemunhe contra todos os envolvidos, todos os compradores, todos os policiais, todas as conexões. Dê aos promotores tudo o que eles precisam para fechar o que resta da sua rede. E se eu recusar, os olhos de Dominique eram gelados. Você não sai deste estaleiro. As palavras pairaram no ar. Marcus olhou para os pontos vermelhos que cobriam seus homens. Olhou para as sombras onde a morte esperava pacientemente. Olhou para o homem que ele outrora chamava de irmão, agora diante dele como um anjo do julgamento. Sua arma baixou, caindo no chão. Tudo bem. A palavra saiu. Abatido, derrotado. Você venceu. Dominique não sorriu, não se gabou. Simplesmente levantou a mão. Da escuridão, veículos emergiram. SUVs pretos com placas do governo. Homens e mulheres com jaquetas do FBI atravessaram o cais com eficiência treinada. A agente Sarah Mitchell deu um passo à frente, seu distintivo brilhando sob os holofotes. Marcus Dontello, você está preso. As algemas estalaram. Os direitos foram lidos. Um por um, os soldados de Marcus foram levados sob custódia. Enquanto levavam Marcus em direção aos veículos que aguardavam, ele parou, olhou para Dominique uma última vez. Você mudou. Dominique encontrou seu olhar. Eu tinha um motivo para isso.
Marcos manteve o olhar fixo por um longo momento. Então ele se virou e desapareceu na parte de trás de um SUV do FBI. O cais ficou em silêncio. Dominic ficou sozinho na neblina, observando os veículos se afastarem. Os holofotes se apagaram, as sombras voltaram. O estaleiro voltou ao seu sono esquecido. Seu telefone vibrou. Era a chefe do esconderijo. A voz da guarda era calorosa. Ela está esperando por você. Diz que não consegue dormir até você voltar. Dominic fechou os olhos. Pela primeira vez em dias, o peso sobre seus ombros parecia mais leve. Diga a ela que estou a caminho. 6 meses se passaram desde a noite em que Dominic Moretti caminhou até aquele cais enevoado e viu Marcos Dantel desaparecer sob custódia federal. Os julgamentos ainda estavam em andamento. Marcos cumpriu sua palavra, testemunhando contra dezenas de compradores, funcionários corruptos e outros criminosos. Seu depoimento revelou uma rede que se estendia por 5 estados. O FBI resgatou mais de 60 crianças de vários locais. Famílias estavam sendo reunidas. Vidas estavam sendo reconstruídas lentamente, com muita dor. O papel de Dominic em tudo isso foi cuidadosamente apagado dos registros oficiais. O agente Mitchell sabia a verdade. O FBI, mas publicamente Dominic Moretti continuava sendo o que sempre foi. Uma sombra, um sussurro, um nome mencionado apenas em salas escuras. Mas, em particular, tudo havia mudado. Na terça-feira à tarde, a lanchonete Red Lantern estava mais silenciosa do que o normal. A correria do almoço havia passado, deixando apenas alguns clientes espalhados pelas mesas. O mesmo neon vermelho zumbia através das janelas. A mesma garçonete reabastecia as xícaras de café sem que lhe pedissem. Mas a mesa de canto de Dominic parecia diferente do que há 6 meses. Dominic estava sentado em seu lugar habitual, mas não estava sozinho. Ao lado dele, balançando as pernas porque elas não chegavam ao chão, estava Lily Castillo. Ela estava trabalhando em uma folha de matemática, com a língua ligeiramente para fora, concentrada. A cada poucos minutos, ela olhava para Dominic e pedia ajuda, e ele explicava pacientemente o problema até que ela entendesse. Do outro lado da mesa estava Helena, totalmente recuperada de seus ferimentos, mais saudável, mais feliz, sorrindo de uma forma que fazia todo o seu rosto brilhar. Não entendo essa, disse Lily, apontando para um problema particularmente complicado. Dominic olhou para ele. Então, pegou um guardanapo e desenhou um círculo, dividindo-o em partes. Se você tem uma pizza cortada em 8 fatias e come 3, que fração da pizza você comeu? 3/8. Certo. Agora, e se sua mãe comesse 2 fatias? Lily pensou por um momento. Então ela comeu 28, que é o mesmo que 1/4 se você simplificar. Exatamente. Dominic bagunçou o cabelo dela e ela sorriu para ele. Helena observava essa interação com algo parecido com admiração. 6 meses atrás, ela temia Dominic Moretti. Agora, ela o observava pacientemente, ensinando frações para sua filha, e viu algo que nunca esperava. Um homem que encontrou redenção no lugar mais improvável. A vida havia se transformado para os dois. Helena havia aberto uma pequena padaria a 2 quarteirões da lanchonete. O sonho que ela carregava há anos, mas nunca acreditou ser possível. Dominic ajudou a torná-lo realidade. Um novo apartamento em um bairro seguro. Uma boa escola para Lily. Sem mais turnos noturnos. Sem mais medo. Terminado, anunciou Lily, empurrando sua folha de exercícios para o lado. Ela a virou e começou a desenhar no verso. Poucos minutos depois, ela a ergueu com orgulho. 3 bonecos palitos sentados à mesa. Ela os havia identificado cuidadosamente com giz de cera. Mamãe, eu, Dom, somos nós, declarou. Dominic olhou para o desenho simples e infantil e, de alguma forma, a coisa mais bonita que ele tinha visto em 20 anos. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. O primeiro em 2 décadas. Posso te perguntar uma coisa? Lily disse de repente. Claro. Você viria ao dia da família da minha escola? É no mês que vem. Ela hesitou. A mamãe vai, mas eu queria saber se você não estiver muito ocupado. Dominic sentiu aquele aperto familiar no peito. Aquele que acontecia sempre que Lily o lembrava de que ele era importante para alguém. Que sua presença fazia diferença. Eu estarei lá, disse ele. Prometo, prometo. O rosto de Lily se iluminou com um sorriso que poderia ter abastecido toda a cidade. Mais tarde, enquanto Lily corria até o balcão para pedir mais giz de cera à garçonete, Helena e Dominic sentaram-se em um silêncio confortável. Seus olhos se encontraram através da mesa. Havia algo ali agora, algo que havia crescido lentamente ao longo de 6 meses de refeições compartilhadas e conversas tranquilas.
e o simples ato de estar presente na vida um do outro. Não era bem amor, ainda não, mas algo mais profundo do que gratidão. Algo para o qual nenhum dos dois tinha palavras. Helena estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a dele. Obrigada, disse ela suavemente, pela Lily, por mim, por tudo. Dominic não se afastou. Você não precisa continuar me agradecendo. Eu sei. Ela sorriu. Mas eu quero. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Dominic sentou-se à sua mesa, olhando para duas fotografias. A primeira era velha, amassada, desbotada. Isabela, aos 10 anos, segurando o Sr. Whiskers, sorrindo com seu sorriso cheio de dentes. Agora ela estava em uma moldura adequada. Não mais escondida, não mais um segredo vergonhoso, apenas uma lembrança. Honrada. A segunda fotografia era nova. Lily em sua festa de aniversário de 7 anos no mês passado. Uma festa que Dominic insistiu em dar, completa com um bolo da padaria de Helena e mais presente do que qualquer criança poderia precisar. Na foto, Lily estava rindo, com glacê no nariz, cercada por amigos da escola. Dominic estava ao fundo, observando da porta. Mas, se você olhasse de perto, poderia ver um pequeno sorriso em seu rosto. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do número de Helena, mas as palavras eram claramente de Lily. Obrigada por ter vindo ao restaurante hoje e por ter me ajudado com matemática e por tudo. Você não é meu pai, mas é o homem que veio quando eu chorei por ajuda. Eu te amo. Dominic leu 3 vezes. Então ele salvou e desligou o telefone. Por 20 anos ele acreditou que perder Isabela o havia destruído, transformado em algo frio, algo desumano, um monstro com o rosto de homem. Mas talvez ele estivesse errado. Talvez essa perda estivesse simplesmente esperando que Lily Castillo entrasse correndo em sua lanchonete em uma noite chuvosa de terça-feira e agarrasse sua jaqueta com suas pequenas mãos desesperadas. Esperando que ele percebesse que a redenção não era algo que se ganhava, era algo que se escolhia. Todos os dias, todos os momentos, todas as vezes que você decidia ser melhor do que o seu passado havia feito de você, Dominic Moretti nunca seria um homem bom. Ele tinha feito coisas demais, magoado muitas pessoas, cruzado muitos limites, suas mãos nunca estariam limpas. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse ser um homem bom para uma garotinha que escolheu confiar nele quando não tinha motivos para confiar em ninguém. E talvez isso fosse o suficiente. Talvez isso fosse tudo. 20 anos atrás, ele falhou em proteger a garotinha que amava. Mas desta vez, ele acertou. E isso fez toda a diferença.